Pessoal, uma dúvida que muitas pessoas têm é se o menor de idade ou até mesmo a criança tem direito a se aposentar. E aí, o que você pensa sobre isso? E é justamente nesse vídeo que nós vamos discutir sobre esse tema. Mas antes, pedir para você seguir o nosso canal, caso você ainda não nos siga, ativar o sininho de notificação, deixe seu like, seu comentário, compartilhe esse vídeo. Então, pessoal, adentrando nesse tema, por sinal extremamente interessante, o que acontece? A idade mínima para filiação no INSS se alterou muito ao longo do tempo e do espaço. Mas, a partir da emenda constitucional de número 20/98, ficou estabelecida a idade de 16 anos para filiação no INSS. Porém, pessoal, fazendo a ressalva de que, na condição de menor aprendiz, o menor pode se filiar a partir dos 14. Pessoal, é interessante também mencionar que nós temos uma antinomia, na verdade, entre lei e decreto, na verdade, entre leis e decreto. Tanto a Lei 8.212 quanto a Lei 8.213 trazem que o segurado, na verdade, pode se filiar na condição de facultativo, o menor pode se filiar na condição de facultativo desde os 14 anos de idade, e não 16. Porém, o decreto traz que, o decreto 3048, pessoal, traz que essa filiação poderia se dar a partir dos 16, acompanhando a alteração da Constituição Federal trazida pela emenda 20/98. Porém, a gente faz uma crítica que a alteração trazida pela Constituição, pessoal, na verdade, ela fala em trabalho. Então, por presunção, por exclusão, não estaria albergado o segurado facultativo, justamente porque nessa condição ele não trabalha. Pessoal, sendo 16 ou sendo 14 no segurado facultativo, tá? Com relação ao menor aprendiz, a gente não tem essa polêmica porque seria aí a partir realmente dos 14 anos. Mas, pessoal, mesmo levando em consideração esse marco de 14 anos de idade, a realidade do Brasil demonstra que muitas pessoas trabalham antes dos 14 anos. Talvez 12, 8, 10 anos de idade. E como ficaria a situação desse menor, dessa criança de 8, 10, 12 anos de idade? Esse trabalho simplesmente seria desconsiderado pela autarquia previdenciária? Será que isso não traria uma dupla penalidade para essa criança que, de certa forma, teve por privada a sua infância em detrimento do exercício do trabalho e, mesmo assim, não teve qualquer benefício com isso? É aí que entra o Ministério Público Federal, que, no ano de 2013, ingressou com uma ação civil pública contra o INSS, buscando o provimento, a tutela jurisdicional, para que o INSS se abstesse de considerar, de fixar uma idade mínima para fins de tempo de serviço e de contribuição do menor. Essa ação foi julgada procedente, pessoal, e através desse provimento ficou determinado que o INSS se abstesse de considerar uma idade mínima para fins de consideração de tempo de serviço e de tempo de contribuição para fins previdenciários. Apesar de ajuizada em 2013, essa ação teve tramitação por 5 anos, possibilitando o ingresso pelo Ministério Público Federal do cumprimento dessa decisão somente a partir de 2018. Apesar, pessoal, de, em tese, essa decisão ter validade a partir de 2018, ela é aplicada também retroativamente, ou seja, em situações anteriores à data em que foi materializada. Aquele que teve a sua aposentadoria concedida, já, obviamente, uma idade mais avançada, e que não teve a consideração desse período de trabalho, por exemplo, rural, na condição de menor, porque o INSS considerou que a idade mínima para considerar esse trabalho deveria ser 16 anos, por exemplo, pode ingressar hoje administrativa ou judicialmente buscando a revisão do seu benefício para que esse período seja devidamente considerado no valor da sua aposentadoria. Pessoal, o STJ também se pronunciou a respeito desse tema. Na oportunidade, em 2016, num recurso especial interposto.
Eu vou trazer um trecho da votação do relator, na oportunidade o ministro Napoleão, onde ele traz um pensamento bem interessante. Olha só. A rigor, não há que se estabelecer uma idade mínima para o reconhecimento de labor exercido por crianças e adolescentes, impondo-se ao julgador a analisar em cada caso concreto as provas acerca da alegada atividade rural, estabelecendo seu termo inicial de acordo com a realidade dos autos, e não em um limite mínimo de idade abstratamente pré-estabelecido. Pessoal, perceba que o STJ compartilha do entendimento da ação civil pública interposta pelo Ministério Público Federal, onde ele buscou aí a abstenção do INSS em fixar uma idade mínima para reconhecimento de tempo trabalhado para fins previdenciários. A STJ entende da mesma maneira que não cabe ao INSS fixar uma idade mínima para esse fim. Pessoal, o STJ levou em consideração a atividade no âmbito rural, porque é a mais comum de acontecer com relação ao menor. Mas a gente sabe que a realidade brasileira não se restringe ao trabalho do menor em atividades rurais. E é perfeitamente possível utilizar esse entendimento do STJ de forma análoga a outras situações que não seja no meio rural. Esses julgados também, eles trazem o entendimento no sentido de que eventual tempo reconhecido poderia ser utilizado para uma futura aposentadoria por tempo de contribuição, por exemplo, ou até mesmo num pedido de revisão para considerar esse tempo. Mas uma situação que surge, um debate que vem à tona com isso é: se essa criança, por exemplo, não chega a cumprir o tempo e ainda criança, ela vem, por exemplo, a se incapacitar. A gente sabe que, principalmente levando em consideração o meio rural, isso não é raro de acontecer. Acidentes, coisas do gênero em que o menor, o trabalhador, ele vem a ter uma limitação trazida justamente pelo exercício da sua atividade. Particularmente eu entendo, pessoal, que o artigo 39 garante os benefícios previdenciários ao segurado especial. E é perfeitamente possível essa criança, esse ser humano, ainda criança, ser considerado um segurado especial. E, diante dessa situação, se valer dos benefícios do artigo 39, benefício de caráter previdenciário, inclusive. Porque ali nós temos uma situação em que não se exige em contraprestação para uma eventual concessão do benefício a contribuição propriamente dita. Esse entendimento, aliando-se ao fato de que não cabe ao INSS fixar uma idade mínima, pode resultar em uma concessão de um benefício de caráter previdenciário para uma criança. Uma aposentadoria por invalidez, por exemplo, um auxílio doença ou um auxílio acidente. Por que não? São entendimentos consolidados pelos tribunais superiores e que, obviamente, podem ser modulados em outras situações, em outros casos específicos, levando-se em consideração, obviamente, os detalhes do caso a caso. Não podemos deixar de comentar que, caso não seja possível o reconhecimento, ou que assim não entenda o INSS ou o Poder Judiciário, é possível buscar, em casos de incapacitação, deficiência, limitações funcionais, o benefício assistencial ao portador de deficiência para o menor, o BPC para o menor. Não se esquecendo que, nesse caso, o critério renda per capita, renda familiar, é elementar para a concessão do benefício, porque o benefício assistencial, diferentemente do benefício previdenciário, exige esse requisito econômico. O segurado precisa ser de baixa renda para que o benefício seja concedido. Então, pessoal, esse é um tema muito interessante. Perceba que é rico de discussões, rico de debates, rico de decisões dos nossos tribunais, inclusive, as quais, na sua grande maioria, são decisões favoráveis ao segurado, como nós citamos aqui, uma CP e também um recurso especial, ou seja, entendimento do STJ e entendimento também da Justiça Federal em cima dessa decisão na ação civil pública. Então, pessoal, eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Na verdade, o que nós trouxemos aqui
ele tem uma validade, ele tem ele pode trazer um benefício tanto para aquelas pessoas que viveram essa situação no passado e hoje já são, por exemplo, aposentadas ou ainda não se aposentaram, ela pode ter esse tempo computado para atingir, por exemplo, os requisitos mínimos para uma aposentadoria por tempo de contribuição ou revisar a sua aposentadoria, como também aquelas pessoas que atualmente, no presente, vivem isso, como crianças de 8, 10, 12 anos que trabalham no meio rural, notadamente, e que podem e devem se valer desse entendimento consolidado pelos nossos tribunais superiores. Portanto, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você, convidando você a conhecer as nossas redes, porque nós estamos no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e no YouTube como OC Advogados. E também para que você conheça o nosso site. Lá a gente tem uma infinidade de matérias, tanto textos quanto vídeos, digitando ocadvogados.com.br. Te espero no próximo vídeo. Muito obrigado, pessoal.